Agora, para o último debate dessa terceira edição do Conexões Globais, muito obrigada pela presença de vocês, casa bonita, cheia aqui no teatro. Obrigada pela sua participação internauta também, com perguntas, comentários. Não esquece de botar a hashtag Conexões Globais para subir o material e todo mundo poder estar vendo esses textos, essas fotos e os vídeos. Bom, nós tivemos aqui 2 dias de debates intensos aqui na casa e trocas que aconteceram e que já se espalharam, e a gente espera que esses debates, tudo continue se disseminando cada vez mais, gerando discussões, reflexões e ações, né, sobre os temas que rolaram aqui de extrema importância: o ativismo, a mobilização social nas redes, soberania e a segurança na internet, a cultura em rede e colaborativa e tantos outros temas que surgiram por aqui. Mas não vou me alongar, vamos chamar logo o pessoal para discutir a questão do espaço público. Eu quero chamar quem esteve aqui durante as manifestações para estar com a gente nesse palco agora. Cláudia Fávaro, assessora técnica do MST, integrante do Comitê Popular da Copa de Porto Alegre e da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio Grande do Sul. Tássia Furtado, cicloativista da Massa Crítica. O Anderson Giroto, que participa da Defesa Pública da Alegria. E o Brizola, do Movimento Autônomo Utopia e Luta. E para mediar, eu vou chamar o Mauri Cruz, dirigente nacional e diretor da Regional Gaúcha, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais e membro também do Comitê de Apoio Local ao Fórum Social Mundial. Mauri, está contigo, bom debate. Bom, boa noite a todos e a todas. Nós, como todos sabem, nós estamos com o tempo aqui bem exíguo e a gente quer permitir que todos tenham condição de passar o seu recado, mas também vamos querer ouvir as pessoas presentes aqui. Então, a gente já começamos subvertendo a ordem aqui das falas, né? Já começamos alterando a organização. Então, a nossa primeira fala aqui vai ser do Anderson Giroto, que participa da Defesa Pública da Alegria. Anderson, 10 minutinhos para te passar o teu recado aí, que todo mundo já conhece, né? Boa noite a todos presentes, boa noite a galera que está curtindo aí pela internet. Agradecer em primeiro lugar aí, em nome do Defesa, o convite do Conexões para estar trazendo um pouco das nossas leituras e também um pouco do que aconteceu nesse último ano aí, que mexeu com toda a nossa vida e também com a luta de classes e com a conjuntura que estava meio morna, né, para não dizer coisa pior. Mas, enfim, nós estamos atravessando, adentramos aí num novo ciclo histórico, principalmente o ciclo das lutas sociais dentro do Brasil. E alguns elementos que cabem a gente tentar ir observando e aí com isso para nós poder intervir na realidade de uma maneira mais incisiva. Desde que as classes, as pessoas começaram a se mobilizar, né, muito antes do Brasil, em outros ciclos históricos, a gente observa que cada povo e cada grupo social desenvolve metodologias de realizar essa luta. E aí uma das coisas que é muito importante a gente descobrir, construir e entender como é que são construídas essas metodologias das pessoas se organizarem e lutarem por sobrevivência e lutarem principalmente pelos seus direitos, né? Considerando que a gente tem uma sociedade fundada onde muitos trabalham para poucos, né? Então a gente, desde que começou a exploração do homem pelo homem, a gente observa que essa contradição, ela cada vez mais vai acirrando metodologias das pessoas realizarem, né, a luta de classes, que são termos mais recentes na nossa história. Alguns elementos, né, é bom a gente entender, dar essa contextualizada, porque nós estamos vivendo num momento muito rico, num momento que, para nós, para muitos, é um momento que ainda a gente não consegue ter claro como que nós vamos construir essa metodologia
de luta social dentro da nossa realidade hoje, né? Então, a gente pode estudar os outros ciclos que nos antecederam, mas está nas nossas mãos agora o canudo de o que nós vamos fazer e como é que nós vamos fazer. Então, a gente observa que, a partir desse último ciclo, né, a internet, né, ou essa nova forma de a gente se comunicar, ela se transforma numa ferramenta que é apropriada, ela é apropriada pelas pessoas que querem se mobilizar, como uma ferramenta de luta, mas é uma ferramenta mobilizadora. Então, assim como a gente viu durante todo o encontro do Conexões aqui, o pessoal trazendo muitas ferramentas de mobilização e muito do que está se discutindo dentro desse assunto, mas é importante também a gente lembrar que a internet ela é uma ferramenta de mobilização social. Para trazer um pouco da nossa situação aqui em Porto Alegre, o Defesa Pública da Alegria é um coletivo que se reúne aí há uns 2, 3 anos, um pouco mais, e que sentiu, né, a gurizada aí se organizando e se mobilizando, sentiu a contradição que foi, principalmente com esse último ciclo histórico, com o advento da dita cuja Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é nossa. A Copa do Mundo é da FIFA e é das corporações econômicas que estão em volta delas. E aí, com isso é uma coisa que precisa ficar muito claro entre a militância e também quem está se mobilizando, de que a Copa do Mundo ela é um dos elementos responsáveis por acelerar esses processos de contradições. Porque nós vivemos, para nós brasileiros, que sempre tivemos no futebol uma paixão, uma Copa, ela seria um momento onde é que a gente poderia mostrar para o mundo o nosso futebol. Mas, desde quando se anunciaram lá, as expectativas eram as melhores possíveis. Mas, quando foi acontecendo esses processos, o ano passado se eclode, principalmente quando é a pré-Copa, a Copa das Confederações, porque estava chegando a Copa e o povo viu que não tinha nada de bonito nisso tudo. Era concreto, era a privatização dos espaços públicos e era principalmente o cerceamento da vida na cidade, porque é onde é que a gente vive hoje, dentro das cidades. E com isso, esse cercamento que a gente está sentindo, nós vamos dando as respostas de forma organizada. Então, esses coletivos, não só o Defesa, como assim, muitos coletivos que foram se constituindo dentro desse processo, vão cada vez mais aparecendo, se organizando e se juntando em torno de lutar pelas garantias, principalmente da sobrevivência e também de disputar as ideias de construir uma nova sociedade, de construir uma forma de organizar a vida que não é essa que está aí posta. Tem um outro elemento que fica cada vez mais nítido para a gente, é de que o Estado não nos serve. O Estado ele não serve para administrar ou para organizar a sociedade. Então, fica cada vez mais claro e cada vez mais nítido, uma das coisas que nós precisamos construir é como é que nós vamos organizar a vida na sociedade, né? Então, a gente observa, principalmente ali, depois que veio a Copa, né, das confederações, as mobilizações, elas aqui em Porto Alegre, a gente começou já de um processo, também junto com um bloco de lutas e com uma gurizada que já estava se articulando em torno dos processos de luta. E aí, então, as mobilizações elas vão começando a dar um novo tom, numa nova forma, né? Que até então, as mobilizações sociais que lá até 1889, quando retomou-se a democracia do Estado burguês, aqui no Brasil, estavam se acostumados a fazer mobilizações de uma forma, que era, tinha uma pauta, ou era lutar contra a ditadura. Só que até então, agora, nós passamos por todo esse período de 89 para cá, chegando
E nós observamos que da forma como os lutadores que fizeram a luta social antes de nós fizeram, não nos serve mais. O PT chegou no poder, e aí? Conseguiu mudar a correlação de forças no sentido de avançar para a melhoria da vida das pessoas? Ou nós apenas conseguimos comer? Beleza, comer nós conseguimos. Se nós for observar aí os números, 40 e poucos milhões de pessoas passaram a comer todos os dias, que até então não comiam. Beleza, mas e as correlações e essas pessoas, como que elas estão vivendo? Onde é que elas estão morando? Como é que elas estão morando? Então, essas contradições, elas nos deixam claro e elas nos mostram que a luta pelo poder do Estado é uma luta que está esgotada, e nós precisamos dar uma resposta a isso. Como é que nós vamos dar essa resposta a isso? Eu vejo que a gente já está fazendo muitos movimentos para isso, mas nós temos que ter firmeza e um cuidado, mas não um cuidado de medo, mas um cuidado de entender como é que nós vamos fazer a luta social, porque nós sabemos que a internet, que está sendo utilizada como a nossa ferramenta de mobilização, ela já está minada, né? O marco civil da internet está na pauta do Congresso para ser votado ainda no primeiro semestre. Então, daqui a pouco, tu não vai mais ter direito nem acessar a internet, ou, né, hoje a gente já observa que o controle que se tem, né, pelo que circula dentro da internet, numa forma de cercear ainda mais a luta social. Então, dentro desse todo o contexto, o tempo é meio curto, assim, 1 minuto. E a gente vai se empolgando, mas cabe a gente entender um pouco e fazer um esforço de que nós precisamos utilizar da internet, mas como uma ferramenta que nos mobilize, né? A gente, dentro desses últimos movimentos que a gente fez aí, se nós não saíssemos para a rua, se nós não colocasse fogo em alguns locais para mostrar que ali estava o problema, a sociedade não ia olhar para isso. Então, essa disputa de ideias e essa disputa pela melhoria da vida e pela condição social, ela está num novo ciclo, ela se inicia para nós, para a nossa geração, que veio considerando 89 pós esse ciclo. Eu vejo que cada vez mais esses desafios eles vão ficar, conforme a gente vai avançando, a gente vai começar a entender um pouco mais. E como é que nós vamos fazer isso? Além da internet, nós precisamos nos organizar em coletivos e construir processos de mobilização, processos de luta. Porque a gente observa que esses processos, eles também já foram esgotados. Eu queria só utilizar um minutinho rápido para trazer um exemplo, porque eu também faço parte do MST, e lá em 1980, na década de 80, quando os camponeses começavam a se organizar para a luta pela terra, não se tinha telefone, não se tinha internet. Como é que eles se organizavam, né? Então, nas comunidades do interior, o pessoal, principalmente pelos padres da teologia da libertação e de algumas pessoas que já tinham um entendimento do processo de luta, combinavam, passavam nas casas e combinavam. No sábado, às 10 horas, vai encostar um caminhão na frente da igreja ou na frente de tal lugar e o pessoal vai sair dali. Não se tinha uma outra forma de fazer essa mobilização. Então, no momento marcado, as pessoas estavam ali, elas saíam dali, elas só sabiam que elas estavam se mobilizando para ir para um acampamento, onde é que elas iam fazer uma ocupação de terra, que nem elas ainda sabiam, porque o processo era tão complexo de cerceamento na época da ditadura militar, que as coisas precisavam acontecer dentro de um sigilo. Então, as pessoas saíam dali e entravam nas fazendas, e aí, a partir dali, desenvolveram um método de se organizar e de fazer a luta social. Bueno, os companheiros conseguiram muitas conquistas, avançamos muito nesses 30 anos que está completando a organização agora, mas o método que a organização e que aqueles camponeses desenvolveram foi para aquele período histórico, e nós estamos num outro período histórico, e vai ser construído por nós.
Não é a tarefa ou o desafio de um coletivo, é o desafio de cada um de nós. Porque é por aí, coletivamente, construindo em coletivos, que nós vamos, de uma certa forma, avançando na correlação de forças. Obrigado, Giroto. Palmas aí. E assim como o coletivo Defesa Pública da Alegria, nós conhecemos a Massa Crítica. E a nossa cicloativista Tássia Furtado também vai trazer o nosso recado. Até rimou, hein? Bom, boa noite. Peço desculpa que eu estou meio rouca. Então, se alguém não estiver escutando, desculpa. Eu vou falar um pouquinho sobre a bicicleta e o espaço urbano, porque a nossa luta ela é diária. Ela não ocorre somente na Massa Crítica, que já é um convite também para todo mundo. Na última sexta-feira do mês, na Ipatura, a gente se reúne para a Massa Crítica. Mas eu vou falar sobre a questão do uso da bicicleta como uma ferramenta, porque a gente usa a bicicleta como um meio de transporte diariamente. E usar a bicicleta todos os dias significa que você vai passar num determinado ritmo pelas pessoas, pelos locais, você vai começar a observar mais locais que antes você passava até caminhando, até de carro, e não percebia. Porque, às vezes, caminhando, a gente sobe um degrau e não percebe que tem um desnível, que nossa, essa calçada está muito ruim mesmo, essa rua está muito ruim mesmo, porque esse desnível, para nosso caminhar, não faz diferença. Mas, eu tenho uma colinha aqui comigo. E essa ocupação desse espaço, ele se dá até pelo fato de você ter uma bicicleta, onde você vai parar. Você tem que pensar num lugar onde você vai deixar essa bicicleta também. Então, você acaba ocupando... nós, pelo menos a turma que anda comigo, gosta de andar muito em lugares que a gente pode ficar junto dela, inclusive. Então, a gente acaba ocupando muitas praças, a gente brinca que é sarjeta, né? Porque é aquele local onde a gente consegue entrar e sair e ter fácil acesso. E a gente acabou descobrindo, então, várias pracinhas, vários espaços que normalmente a gente não utilizaria, como as quadras que tem perto ao gasômetro, algumas praças foram revitalizadas e que são de fácil acesso. E isso não é, hoje, galera, vamos lá, vamos levantar a bandeira. Não, é realmente utilizar dia a dia. Parar ali naquela praça que tem na Lima, quase virando Fernando Machado, todos os dias, e ver criança brincando na praça, e ver as bicicletas chegando, ver, inclusive, crianças brincando de bicicleta, que é o início do ciclista, que vai todo dia para a rua, literalmente disputar por um espaço, né? Porque todos os dias a gente leva um fininho, leva uma buzinada, e isso é o processo que a gente está passando, né? Espero que um dia melhorem. E nós, eu gosto de chamar bicicleteiro, né? Porque eu uso a bicicleta, eu não faço como um esporte. Nós acabamos tendo um consumo também diferente de todo o meio, né? Porque a gente acaba pensando em como a gente vai se alimentar, e o alimentar é o que você está colocando no seu corpo. E aí eu brinco muito que todo mundo xinga a galera do carro. Vocês são ruins porque vocês andam de carro. Gente, é o meio de transporte. Tem ciclista que é ruim também, sabe? Então, a gente tem que pensar no nós. Então, a gente pega o meio... Uma vez, o meu pai me disse uma coisa que eu achei muito legal, que eu estava pedalando e falei, nossa, tem um carro atrás de mim que estava irado comigo porque eu estava pedalando. Aí ele falou assim, se você fosse um caminhão, ele ia estar irado com você também porque você estava andando a 20 km por hora? Não, ele não estaria tão irado. Então, a gente tem que pensar que depende muito da pessoa e não do meio. Quando a gente fala muito sobre a questão da massa crítica, eu acho que vale lembrar que a massa crítica é um dos grupos que se reúne e que teve a maior força das pessoas terem o conhecimento, mas ele não é o único,
porque existem vários grupos que se reúnem lutando por esse espaço, né, de estar na rua, que é essa a nossa luta diária, o espaço de estar na rua. Deixa eu olhar aqui só. Inclusive, agora, a gente estava tendo uma mesa antes, né, falando sobre as reivindicações. Nós participamos sobre a reivindicação do 20% que teve, né, inclusive, já linkando com a questão das redes sociais, foi feito uma faixa e colocada num dos grandes símbolos de Porto Alegre, eu não sei se foi de conhecimento de todos, mas foi feita uma faixa e colocada no laçador, uma faixa que dizia 20%, trocaria meu cavalo por uma bicicleta, 20% é lei. Para quem não sabe, está tendo ainda essa questão, porque 20% de tudo que é arrecadado com multas deve ser usado, sim, para outros meios de transporte, inclusive a bicicleta, que é um meio público para todo mundo, né? E, quando se fez essa ação, se sabia que, em seguida, ia se tirar essa faixa. Então, talvez por preocupação ou não, era se tirar uma foto e colocar na rede, porque depois que essa foto caísse na rede, ponto, estava feito o trabalho. Então, foi isso que se fez. Se colocou a faixa, se tirou a foto, e eu recebi mensagens da galera de São Paulo, da galera do Rio. Olha, eu não estou entendendo essa foto que está rolando, quem é esse cara que está com essa faixa, mas a gente está apoiando. Aí a gente teve que explicar, não, esse cara que está com essa faixa é um laçador, é um símbolo de Porto Alegre. Nós estamos passando por um processo aqui que é o 20% de lei, e aí foi uma coisa que era para ser só em Porto Alegre, a gente fica sabendo, né? Acabou sendo por vários ciclistas do Brasil ficarem sabendo, olha, não, está acontecendo isso em Porto Alegre. Estão escutando direito, não? Como é que está? Esse tempo maluco, né? Então, a gente gosta muito de... Quando a gente anda de bicicleta, você se proporciona a energia. Então, às vezes, você está na maior bad, você está triste, você não está legal com você mesmo, e você pega a bicicleta e vai até o trabalho, porque você tem que trabalhar, e daqui a pouco você está pedalando, você está no ritmo, e aí, oi, tudo bem? E aí, beleza? E aí, você esquece que você estava triste, o que foi. E já aconteceram várias situações que até a gente brinca que o espaço não é só o espaço público, mas do espaço das outras pessoas também, que às vezes eu pedalo e eu dou um sorriso para uma pessoa, assim, e tem uma pessoa muito mal-humorada que ela olha assim e sorri, ela não tem o que fazer. Eu estava conversando com o Marcelo esses dias, na verdade estava pedalando com ele, e a gente tem muita mania de pedalar e cantar também. E às vezes a gente canta e tem um pessoal parado na parada. Esse dia estava chovendo, um dos nossos amigos passou pedalando, uma super chuva, a galera no ônibus apertado, e ele passou todo molhado, cantando chove chuva, chove sem parar, sabe? Tipo, então foi aquele momento das pessoas, meu Deus, essa pessoa está feliz porque está chovendo, você está molhado, você está indo para casa, sabe? Você está indo para o trabalho, você está molhado, mas é por isso, porque você está usando o seu corpo e interagindo com as outras pessoas. Quando eu vim morar em Porto Alegre, eu conheci algumas pessoas e logo em seguida eu comecei a andar de bicicleta, e isso é uma clã, assim, a gente vai se proliferando, e aí quando você vê, tem muitas, e é muito espaço ocupado. A gente se reuniu agora numa viagem onde eram 17 bicicletas, onde o problema acaba sendo esse. Onde você vai colocar 17 pessoas mais 17 bicicletas? Na rua, é o melhor lugar. Na Ipatura, a gente está sempre lá, zoando, fazendo festa lá. Então, eu acho que a bicicleta ela conversa muito com isso, e o nosso meio de divulgar isso é muito a rede social. A gente passa um bom tempo sem se ver e combina tudo por ali, e divulga muito por ali. Olha, tem tal lugar, em tal praça, é super legal, é super tranquilo de ficar. Ou até mesmo quando acontecem coisas ruins de, galera, roubaram uma bike, e a gente agora está meio que conseguindo recuperar algumas bicicletas, né? Quanto tempo eu tenho ainda? Você tá 1 minuto?
Então, eu vou chamar a atenção que, gente, nem todo ciclista ele faz parte da massa crítica e nem todo ciclista, nem todo bicicleteiro é ciclista. Então, a gente está numa fase, a gente está num momento em que a gente não está no ápice da bicicleta ainda, a gente vai chegar lá. Então, vocês vão ver pessoa andando na calçada, vai, mas, de repente, é uma mãe com uma criança, ou é uma pessoa que está andando na contramão, mas ela está... Você tem que ver, assim, olha, não anda na contramão, anda na via. Na calçada é um problema, mas se a gente tem uma criança no meio com o trânsito que a gente estava passando pelo processo de ensinar as pessoas a como se portar no trânsito, né? Porque é isso, essa luta diária que a gente está tendo de encontrar um outro e dizer assim, olha, aquele carro me fechou. Ah, então tá, qual é o carro? É um carro assim, assim, assim. Então cuida da próxima vez, sabe? É assim que a gente está crescendo. Com certeza, o número de ciclistas tem aumentado muito, porque a gente começava a andar de bicicleta, a gente conhecia, ali a Bruna que está pedalando, olha a Aline. E hoje em dia não, hoje em dia a gente passa a bicicleta e diz, quem é aquele? Como assim eu não sei quem é? Né? Porque é uma coisa que é boa, é fácil, e está tendo muitos meios para isso, tanto a escola da bicicleta, que ensina a galera a pedalar, como os bicianjos, que ensinam as pessoas a andar no trânsito. É isso? Obrigado, Tássia. Palmas para a Tássia aí. E agora vamos ouvir a Cláudia Fávaro, então, assessora técnica do MST, integrante do Comitê Popular da Copa, ou contra a Copa, é da Copa ou contra a Copa de Porto Alegre, e da diretoria do IAB Brasil, Departamento RS. Então, primeiro, boa noite a todos e todas, agradecer o convite, é uma honra estar aqui dialogando com vocês e podendo contribuir com o debate. Eu vou começar falando a minha frase de sempre, que é que, para nós, não foi nenhuma surpresa o fato de que as mobilizações de junho de 2013 terem eclodido com o tema da cidade. Há muito tempo que os comitês populares da Copa, os movimentos de reforma urbana e quem vem atuando no movimento urbano têm dito que a cidade está em disputa. E também junho não começou em junho. Junho, em Porto Alegre, começou em janeiro, eclodiu em abril e se tornou nacional em junho. Mas também começou em agosto de 2012, quando Defesa Pública da Alegria foi à rua fazer uma mobilização e colocou abaixo o tatu que estava posto no Largo Glênio Pérez, ocupando um espaço público que hoje não é de todos. Então, antes disso ainda, não sei se lembram, em 2007 tivemos o caso do Estaleiro Só, onde queriam colocar habitações na Orla do Guaíba. Tivemos um plebiscito popular e dissemos, não queremos residências na Orla do Guaíba, a Orla do Guaíba é de todos. Depois disso, em 2009, tivemos uma tentativa do governo Ieda de expulsar mais de 4.000 famílias do Morro Santa Teresa. Lá também nos mobilizamos, as famílias foram à rua, junto com movimentos sociais como o MST, movimento ambientalista, sindicatos, e dissemos, não, as famílias existem, nós vamos ficar aqui. A Ieda recuou e derrubou o PL 388. A partir daí, nós começamos a entender que os processos que estavam se dando na cidade estavam se acelerando de uma forma estranha. O que vai acontecer aqui? Estamos na frente do Beira-Rio, será que é a Copa? E, a partir daí, 2009 foi isso, 2010, o prefeito Fortunati lança a famosa matriz de responsabilidades da Copa do Mundo de 2014. Nessa matriz de responsabilidades, tinham 14 obras de mobilidade que iam acontecer ao mesmo tempo na cidade de Porto Alegre, e a maioria delas alargando ruas e avenidas sem se preocupar efetivamente com o transporte público, com a sua eficácia, com a mudança de tecnologia. Porque vamos combinar que os BRTs não vão alterar muita coisa, nem no nível de capacidade, nem na alteração da matriz tecnológica, nem da matriz energética. Então, os avanços e todas essas obras que têm nos trancado horas no trânsito vão mudar um pouco a nossa vida, mas assim, não efetivamente. Mas, para além disso, então, eu quero dizer para vocês que todos esses momentos que foram acontecendo ao longo da história na cidade de Porto Alegre têm um porquê.
E é esse processo de aceleração que a Copa do Mundo significa para as pessoas que vivem e moram na cidade. E não só a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo ela é um exemplo e um marco, digamos assim, do modelo desenvolvimentista e privatista que está colocado nas cidades brasileiras, que é nos espaços públicos, que é na questão da moradia, que é na questão do transporte, e essa higienização que está acontecendo nas cidades brasileiras, e não só nas cidades sedes, mas também nas cidades que esperavam receber alguma delegação, que esperavam receber alguma seleção e que investiram para isso e não receberam nada. Mas, para além disso, quando o governo lançou essa matriz de responsabilidades, nós descobrimos, então, que ia ser alargada, ia ser tirado da gaveta um projeto, que era o projeto de duplicação da Avenida Tronco, que ia remover lá mais de 1.500 famílias, e aquele processo todo do Morro Santa Teresa começou a percorrer as comunidades que iam ser removidas pelas obras da Copa. Em Porto Alegre tivemos a Vila Dique, onde tinha 1.600 famílias, cerca de 800 foram removidas. Hoje, o aeroporto, a duplicação da pista do aeroporto não vai acontecer, permanecem lá mais de 40% das famílias de uma forma extremamente precária e esquecidas. Na Avenida Tronco, 1.500 famílias sendo removidas, conseguiram remover algumas ali com bônus moradia, aluguel social, políticas caso a caso, mas não uma resposta efetiva para a população de lá. Tanto é que só conseguiram iniciar a obra num dos trechos, que é justamente o trecho que não há remoção, nos demais não temos a Avenida Tronco. O prefeito, sabendo que tudo isso não estava andando, retira todas as obras da matriz de responsabilidades e, de repente, nenhuma obra mais é da Copa. E agora? Para quando nós vamos ter essas obras prontas? Até quando nós vamos ficar parados na rua, esperando para poder andar, engarrafando e toda essa questão? Mas, mais do que isso, a Copa do Mundo representa também para outros setores da sociedade diversas violações de direitos. Aí a gente está colocando a questão das mulheres. Diversas prostitutas atuam hoje no mercado de trabalho na cidade de Porto Alegre. A gente sabe que a maioria dos turistas que vêm para assistir os jogos não vêm para assistir só os jogos. Elas estão dominadas pelos cafetões, sofrendo violência sexual, sofrendo violência contra a mulher, e isso nós não permitimos. Nós não vamos usar o corpo das nossas mulheres, nós não vamos usar as nossas mulheres para promover o nosso país, porque para promover o nosso país e para mostrar quem o Brasil é, nós não precisamos dos corpos das mulheres. E isso inclui também as crianças e adolescentes, que durante a Copa, não sei se você sabe, acho que todos sabem, vai ser feriado, certo? Crianças não vão para a escola nos dias da Copa, ou seja, elas não terão disposição de alimentação nas escolas. Os pais delas, ambulantes, não vão poder vender os seus produtos nas zonas FIFA. Vão botar por 2 meses comida na mesa como? Essas crianças vão estar aonde durante os jogos? Vão estar lá, nas vilas e favelas, expostas aos turistas pedófilos que estão indo para lá levá-las para 3 pontinhos. Temos o caso dos moradores de rua, que é exemplo de Salvador, durante a Copa das Confederações, limpou a cidade, levou para uma casa abandonada e lá deixou todos ao léu, sem alimentação, sem saneamento básico, sem mínimas condições de vida, para mostrar uma cidade limpa aos turistas. Para além disso, a questão da moradia, que citei os exemplos das vilas aqui de Porto Alegre, mas no Brasil são 250 mil pessoas que estão sendo ameaçadas ou já foram removidas das suas casas para dar lugar a obras de avenidas, estádios, shopping centers e toda essa parafernália exigida pela FIFA. E várias outras violações que eu poderia ficar descrevendo aqui durante horas, de vários setores das sociedades que estão sendo atingidos. Mas, mais do que isso, o que preocupa é a repressão policial. Durante 2013, as jornadas eclodiram com a pauta do transporte público, com a expulsão dos pobres do centro da cidade, levado para as periferias, para cada vez mais longe.
com as remoções, a mobilidade se torna ainda mais importante, um gargalo mais efetivo, porque para ter acesso ao direito à cidade, para ter acesso à saúde, para ter acesso à escola, para ter acesso a qualquer equipamento público disponibilizado pela cidade, nós precisamos nos locomover. E um transporte caro, lotado, sem infraestrutura, não serve para a população. E, além do mais, para onde essas famílias estão sendo removidas, não há escola, não há creche, não há posto de saúde e não há linhas de ônibus disponíveis para que elas possam voltar e continuar no seu mesmo posto de trabalho onde antes permaneciam. Mas, também, em 2013, eclodiu com a questão do transporte público, mas também os comitês populares da Copa e a Articulação Nacional dos Comitês propôs uma jornada de lutas que estava prevista, mas não se sabia que ia tomar a dimensão e nem que ia conseguir incorporar dessa forma, que era a jornada Copa para quem? E nessa jornada, Brasília se mobilizou, Fortaleza se mobilizou e nenhum jogo da Copa das Confederações passou em branco. Ou seja, se todas aquelas milhares de pessoas estavam na frente dos estádios para dizer que aquele não era o modelo, que aqueles estádios não eram necessários para o que é, de fato, materialmente necessário para a população brasileira. Esse foi o recado que as jornadas de junho deram, que a Copa não é uma Copa de todos. Nós passamos 4 anos dizendo que nós queríamos uma Copa para todos, para quem era essa Copa, afinal de contas, para onde estava indo esse dinheiro. Eram diversas questões e diversas perguntas. Só que eclodiu das ruas um grito. E esse grito não foi lançado pelos militantes do PSDB ou pela direita. O grito "não vai ter Copa" surgiu das ruas. E mesmo a esquerda, que estava trabalhando com a pauta da Copa, não pôde se omitir de dizer que não dá tempo de fazer uma Copa para todos, porque a Copa da FIFA elitiza o futebol, os pobres não vão ver a Copa nem na TV, nem no estádio, nem na FanFest, e nenhum espaço proposto pela FIFA. Então, essa Copa não é uma Copa de todos. É uma Copa da Coca-Cola, é uma Copa do Itaú, é uma Copa da Brahma, é uma Copa da FIFA. A FIFA é uma empresa, é uma corporação, é uma dúvida, né? O que é a FIFA? Mas ela tem afiliados, mais países afiliados do que a própria ONU. Imaginem a dificuldade dos países de dialogar com uma empresa dessas. Atacar a FIFA é um dever de todo militante brasileiro, por saber que ela veio aqui explorar o nosso território. E não só isso, não é só no Brasil, vai ser na Rússia, vai ser no Catar, em todos os países onde ela vai passar. E o recado que o Brasil vai dar à Copa é que os outros países precisam continuar resistindo a esse modelo de mega-evento, porque esse modelo de mega-evento é o que é o símbolo do capitalismo se deslocando nos territórios, acabando com a cultura dos povos. Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Obrigado, Cláudia. E agora, finalizar essa rodada, Brisa Brizola, Movimento Autônomo, Utopia e Luta. O recado está dado, hein, Prefeitura de Porto Alegre. E aí, saudar o convite, saudar a todos presentes, né? Cumprimentar o Mauri, que eu dei uma saidinha, ele brincou, pensei que a polícia tinha te pegado. Não pegou porque não está em vigor o projeto de lei de ordem social que devolve aos milicos o controle da sociedade brasileira, né? De repente, esse espaço, nos próximos meses, seja chamado de terrorista, né? E a gente esteja todo preso. Mas me sobrou um assunto aqui, né, para a gente conversar sobre a luta do bloco, a luta do transporte público, dentro desse debate da ocupação dos espaços públicos, né? E aí é importante ressaltar para os desavisados que a luta pelo transporte público não nasceu em 2013. A gente tem um processo de mobilização pelo transporte público que começa a criar uma contradição, principalmente entre os setores de esquerdas, esses mais institucionalizados, lá em 2003, na Bahia, com a revolta do Buzu. Ele se estende em 2004, 2005,
por Florianópolis, com amanhã vai ser maior, a revolta da catraca, e vem para Porto Alegre a partir de 2012, né? A gente sempre, durante o início do ano, acaba se mobilizando, mas 2012, ele cria, traz outros elementos para as mobilizações de rua, que não mais aquelas reuniões com as comissões, que aí vai lá o Busato e diz para nós que o preço do pneu, do óleo, do chassis, né? E não vai no lucro dos empresários, né, que administram o transporte, que é uma concessão pública, que há quase 20 anos em Porto Alegre não tem licitação. Segundo o Tribunal de Contas, ilegal esse processo, né? Só que 2012 tem um diferencial que a Cláudia citou, que é a insatisfação com a privatização dos espaços públicos, fruto dessa parceria Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal e FIFA, né? E a queda do tatu, né, aquele boneco inflável, símbolo da privatização, ele é um marco subjetivo, porque é o processo de rompimento do medo. Nós perdemos o medo de enfrentar o inimigo. Nós perdemos o medo de ir às ruas e demonstrar os responsáveis, porque tem nome e tem sistema. Tem um modelo político sustentado por empresários da máfia do transporte privado, das empreiteiras. Quem é que banca a campanha deles quando eles se elegem? Para quem esses caras vão governar depois? Esses são questionamentos que apontam esse modelo. E aí, esses dias eu estava lendo, né, o Boaventura, quando ele esteve em Porto Alegre em 2011, ele traz esse debate, né, do fascismo econômico, do fascismo social, né, do fascismo político. E dentro do Estado democrático, zonas onde a democracia não tem sentido, porque eu não assumo o controle da participação e das decisões. E isso, incentivado pelo próprio Estado, pela própria gestão, cria espaços que não legitimam, que não é estimulado o processo democrático. E aí a gente cria o quê? Zonas de confrontos entre territórios da mesma cidade. E é nesse sentido que ele avança esse debate sobre esse fascismo. E a gente tem em Porto Alegre 2013, após a queda do tatu, que nos impulsiona, que nos dá força, né, que nos dá coragem de enfrentar esse processo e de ocupar os espaços públicos através da cultura, da desobediência artística, enfrentando as forças de repressão. E 2013 chega com o bloco de lutas denunciando mais um aumento da passagem. Aumento esse que, segundo o Tribunal de Contas, é ilegal e foi vetado. Nós tivemos em Porto Alegre quase 40 mil pessoas nas ruas. Qual foi a vitória real? Reduzir a passagem? Não. A vitória real foi avançar na organização. Sabe? Pautar o transporte público enquanto um direito da população, e não quanto um mecanismo de transferência de renda pública para o setor privado. Que é isso que ocorre em Porto Alegre hoje. Nesse sentido, as mobilizações de 2013 trouxeram outro patamar para a conjuntura política. Nós agora existimos, somos vistos, e inclusive tentam nos cooptar, dizendo que a pauta era baixar o imposto, né? Que a pauta era outras pautas mais subjetivas. Não, a pauta era o transporte público enquanto uma ferramenta de ocupação da cidade. Porque o modelo atual de transporte, que segundo o DIEESE é o terceiro maior gasto da família brasileira, ele gera segregação social, ele gera as crianças não poderem frequentar a escola pela dificuldade do trabalhador pagar a passagem. E esse modelo nós temos em Porto Alegre, né? Uma cidade que prioriza o automóvel ao invés das pessoas, que duplica, triplica uma via nesse calor de Porto Alegre e corta árvores. E que não toca o plano cicloviário. E agora a gente tem o processo de licitação,
que vai sendo empurrado pela barriga, sabe por quê? Porque o plano, a lei de mobilidade, o plano de mobilidade está sendo construído por baixo dos panos, para poder manter o sistema do BRT que vai ser implantado. Ele dá garantia de qualidade no transporte para as pessoas que moram distante do centro da cidade? Não, não dá. Onde está o debate público sobre o plano de mobilidade? Não existe, porque Porto Alegre vive um engodo democrático. O OP, as redes, nós tivemos numa reunião do OP na Restinga, é auditório. Já está fechado, são 10 falas e ninguém mais debate. Esse modelo tem legitimado a política da prefeitura de ataque às pessoas, de ataque às populações mais distantes do centro da cidade. E, nesse sentido, nós temos, do último ano, e é engraçado, né, como é que isso não fura o bloqueio que está estabelecido. 2 secretários municipais acusados de corrupção, secretário do Meio Ambiente e secretário de Obras. E aí? Não respingou no prefeito? Não fala da gestão, né? Ficou, onde é que está esse debate? Então, é nesse contexto, e que aí os caras pegam, e agora vão transformar Porto Alegre. Onde é que estão as obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo? Né? Onde é que estão as casas? Quantas mil pessoas vão ser despejadas, deslocadas das suas casas? Aluguel social? Não dá conta. Né? Ele não dá resposta ao anseio dessas famílias. E 2013 trouxe um patamar que as pessoas cansaram de simplesmente não serem ouvidas. Elas querem participar das decisões políticas, e essa decisão política está se dando nas ruas, nas mobilizações. Nos últimos meses, caiu a máscara da democracia racial no Brasil. Os ricos decidiram, nos nossos espaços, pobres, pretos não entram. Isso é claramente uma política de segregação social. E o que tem acontecido? Não mais calados estamos. Os rolezinhos, os arrastões nas praias, aquelas pessoas que antes eram amortecidas, não mais. Elas decidiram sim sair para as ruas e serem vistas, e não vão mais ser enroladas através de comissões, de audiências, de reuniões. Nós queremos e assumimos o compromisso de construir uma democracia direta, nas ruas, através de mobilizações. Um dos resultados, e para nós uma grande referência de acúmulo organizativo, foi a ocupação da Câmara dos Vereadores. Toda a desinformação construída pelos vereadores, e principalmente os da base aliada do prefeito, disseram que eram os marginais, os bandidos, né, que ficaram pelados dentro da Câmara dos Vereadores. Nós construímos 2 projetos de lei de forma democrática, com ampla participação de setores dos trabalhadores da sociedade de Porto Alegre. Um projeto institui o passe livre para estudantes, desempregados, quilombolas e indígenas, com taxação das grandes fortunas e taxação do lucro dos empresários. O segundo projeto aprovado, construído nas manifestações e na ocupação da Câmara, a abertura imediata das contas das empresas e dos empresários do transporte. Onde estão os projetos que não foram encaminhados? 2 minutos. Para concluir, houve um acordo na Justiça para a liberação da ocupação, que esses projetos seriam encaminhados. E uma semana antes da ocupação, os vereadores se negaram a criar um processo de licitação e abertura de contas. A quem esses caras estão comprometidos? Quem financia a campanha desses caras? São os setores empresariais que depois vão cobrar conta. 2014 já iniciou e já começa o lobby dos empresários da ATP, pressionando a opinião da necessidade de mais um aumento da passagem.
Tivemos agora, quinta-feira, um grande ato de Porto Alegre, o primeiro ato, com mais de 3.000 pessoas nas ruas, e deixamos claro, não vai ter aumento da passagem em 2014. Nós vamos barrar esse aumento novamente. E a Copa do Mundo, ela pode até acontecer, mas vai ter muita luta, muita mobilização na rua, muita desobediência civil. E é muito engraçado que todo esse contexto, dentro do governo do PT, 50 anos depois, eles devolvem o controle das nossas vidas, dos nossos direitos individuais e coletivos, sob controle das Forças Armadas. Isso é muito sério. Em São Paulo já está começando a se organizar a Marcha pela Família. É o mesmo cenário de 62, 63, quando os setores progressistas lutavam por democracia, por reforma de base, e setores conservadores criaram mobilizações para justificar um novo golpe. E os milicos vão tomar de novo o controle das nossas vidas, dizendo que há terrorismo no Brasil. O único terrorismo no Brasil cometido foi o golpe militar e as ações que atacam e violam os direitos das pessoas mais pobres dessa cidade, patrocinadas pela Prefeitura de Porto Alegre, pelos vereadores e pelos setores do governo do Estado, que jogaram a polícia sobre nós durante as manifestações do ano passado. Foram bombas, foram gases, foram perseguições políticas, prisões ilegais. Todo esse contexto, o Fórum Social Democrático tem que debater. Tem que trazer para a materialidade, porque nós estamos no encontro dos de baixo, com a população de rua, denunciando que existe 2 galpões em Cachoeirinha e Gravataí, onde eles vão ser varridos para aquele espaço durante a Copa do Mundo. Isso é muito sério e está acontecendo sobre os nossos olhos. Vamos ficar atento, galera, vamos seguir ocupando os espaços públicos, vamos nos mobilizar para barrar o aumento, e não vai ter Copa, vai ter muita luta em junho desse ano. Obrigado, Brisa. Obrigado aos nossos convidados. Nós temos 30 minutos aqui para participação, 5, 6 pessoas, para que a gente possa voltar aqui para que os nossos convidados façam a fala final. A Andréia aqui vai administrar. Eu peço que as pessoas que vão... Aquela história de 140 caracteres continua, vamos tentar, todo mundo possa participar, não monopolizar, ok? Oi, boa noite, obrigado a todos. Meu nome é Gonçalo. Eu gostaria de provocar com o seguinte: vai ter muita luta, com certeza. A luta tem que... Porque eu lembro de um político local que escutei dizer que os políticos só se mexem na pressão. E ontem o nosso governador falou que está refém do poder econômico. Ele confessou aqui isso. Ele está refém. E da polícia. Então, será que nós precisamos fazer um tipo de pressão para que os políticos entendam as nossas reivindicações? Mas como deve ser essa pressão para que a maioria silenciosa que ainda não está entendendo por onde está chegando o bonde, entenda que a legitimidade está com quem está reclamando? Como a gente pode fazer essa reclamação, essa luta, de um jeito que o povo desavisado, sempre explorado, entenda que nós temos razão. Obrigado. Próximo. Depois. Só um minuto. Diga o nome, que todo mundo saiba aí. Eu sou o Marcelo, eu represento o Comitê Municipal de Transporte do município de Alvorada, e na verdade eu quero fazer uma denúncia aqui, né, porque lá pelo município mesmo as coisas não estão acontecendo, né. Quando o PT ganhou a primeira vez a eleição, quando, no retorno da democracia, conseguiu eleger o primeiro vereador negro do município, né. Então Alvorada conseguiu um feito enorme já, logo no começo da democracia. E esse vereador, ele criou lá uma lei chamada passagem operária. Hoje, quer dizer, no governo anterior, surgiu uma ordem de serviço lá no município que proíbe o trabalhador, né, que não tenha o cartão eletrônico aquele, né, para passar, que tem uma taxa
para fazer o cartão. E lá o município é pobre, muitas pessoas não fazem o cartão porque já vão fazem biscate, então já vão perdendo a passagem, né? Então, no governo anterior, o governo do PTB, eles conseguiram criar o cartão, impedindo que quem não tivesse o cartão não tivesse acesso ao desconto na passagem. Agora, com o retorno do PT ao governo, o processo continua. A gente sabe que as campanhas, elas são patrocinadas, principalmente lá no município, pelas empresas de ônibus. Sempre ganha quem tem o maior apoio da empresa de ônibus. No governo do PT, que retornou novamente ao poder, eles não revogaram a ordem de serviço e talvez tenham um projeto de retirada da passagem operária para o trabalhador. Então, quando eu questionei no conselho, logo após o questionamento, né, também fui indicado para o conselho esse ano pelo sindicato dos funcionários públicos, né? Então, houve as manifestações lá. Aconteceu uma manifestação e, na mesma semana, eles chamaram o conselho e reduziram o valor da passagem, né? Foi reduzido o valor da passagem. Só não continuaram as reuniões do conselho por causa do questionamento da passagem operária. Então, cada reunião do conselho que tinha, eu comparecia na prefeitura, eles não estavam lá, não se reuniam, né? Aí, um dia, eu disse assim, não, eu vou sair daqui e vou fazer uma denúncia na Secretaria de Transportes, né? Fui na Secretaria de Transportes... Concluindo, companheiro? Já vou concluir. Fui na Secretaria de Transporte, estava lá o gerente da VAL, que é presidente do Conselho de Transporte, reunido com o secretário de Transportes, né? Então, eu penso assim, a gente tem que lutar por mais direitos, mas a gente tem que começar a lutar para não perder os direitos que já estão garantidos, né? E lá, infelizmente, a gente não está conseguindo conversar com o governo municipal. Seria isso. Obrigado. Próximo. Felisberto aqui. Tem como ter 2 microfones, não? Marcelo, ajuda a gente aí, Marcelo. Tu fica com um lado, André com a outro. Bom, boa noite a todos e a todas. A minha fala vai ser bem tranquila, porque eu faço parte do Orçamento Participativo de Porto Alegre, que me orgulha muito, né? É uma ferramenta democrática construída há 25 anos, não é uma luta recente. A gente enfrenta problemas no Estado, mas é por dentro de algumas organizações que é necessário lutar, né? Não basta diminuir a passagem se a gente não tomar controle do transporte coletivo. E para lembrar a história, para não passar em branco aqui, a primeira intervenção do transporte coletivo no Rio Grande do Sul se deu em Porto Alegre em 1990, com Estilac Xavier assumindo no governo do Olívio Dutra a intervenção no transporte coletivo. Isso é um pouco da história para a gente retomar. Estamos pagando um preço muito caro por aquele ato. Mas isso é uma forma também da gente construir a posse da propriedade privada. Temos que discutir a propriedade privada em todos os níveis. E Porto Alegre é uma cidade à venda, infelizmente. Concordo com tudo que a Cláudia falou, estou de pleno acordo. Eu sou um lutador do movimento de reforma urbana, da regularização fundiária, de ocupação dos espaços públicos. Defendi muitas ocupações, agora estou defendendo mais uma que se chama Casa Rosa, na Voluntários da Pátria, que está para ser despejada na segunda-feira, que era a mobilização de todos em defesa de um projeto construído coletivamente e autogestionário. Então, eu queria pedir o apoio e dizer que o AP é nosso e temos que tomar posse. E a temática de desenvolvimento econômico, tributação, turismo e trabalho está de porta aberta para o debate. Tá? Obrigado pela Obrigado, Felisberto. Lá em cima, a companheira ajuda aí, desce um pouquinho, vai para o meio do caminho. Aqui primeiro, Busato. Sou César Busato, secretário de Governança de Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que fazer o bom debate. Eu não vou entrar no debate, apenas eu queria dar algumas informações. Eu conheço muito a Cláudia, nós já fizemos muitos debates, mas apenas para esclarecer e colocar aqui na mesa.
as escolas municipais, eu acho que as estaduais também, de Porto Alegre, não vão fechar durante a Copa. Não vão fechar. Eu posso dar essa informação e quero aqui que respeite a minha informação, porque ela é oficial, ela é da prefeitura. Eu não creio que o Estado vai fechar as portas das escolas também. Então, essa é uma questão superada, Cláudio, e talvez até as tuas críticas tenham sido positivas. Bom, mas vamos falar em Porto Alegre. Segundo, os secretários acusados de corrupção, eu também quero deixar claro aqui, os 2 que foram aqui referidos foram retirados do governo. Então, isso, bom, mas eu quero que deixe claro, porque isso não ficou claro aqui também, dá a impressão que o governo está compactuando com as denúncias. Então, houve essa decisão por parte do governo. Moradores da Vila Dique, a Cláudia falou que foram reassentados 800 moradores, tem 600 estão lá abandonados. Pois esses 600, isso é uma segunda etapa do reassentamento, a infraestrutura do terreno já está concluída e agora nós vamos iniciar a construção das casas. Então, eles não vão ficar morando na beira da vila do valão. Vocês conhecem o valão da Vila Dique, que eles moram na beira do valão, quer dizer, também defender que eles permaneçam aí. Bom, se não vai ter escolas suficientes, se não vai ter... Pessoal, vamos vamos esperar. Isso. O secretário está terminando. Tá, vamos esperar ele concluir ali e a gente segue as falas. Secretário. O companheiro gente, só um falou... minuto, jogaram um sabonete em mim aqui. Vamos, na boa, caiu em mim um sabonete. Sim, pô. Secretário, companheiro... concluindo, secretário. Sim. Busato, conclui, por favor. Sim, deixa-me concluir. Tem gente assistindo. Não, tudo pode bem. Concluir. Apenas eu estou dando informações aqui. O projeto de passe livre e taxação das grandes fortunas, eu quero fraternalmente aqui dizer para o companheiro o seguinte: do implantar o passe livre, tem que financiar o custo desses recursos. E a prefeitura não tem condições de financiar isso, porque são milhões de reais. Obrigado, Busato. Obrigado. E a taxação das grandes fortunas é um projeto federal, porque as grandes fortunas só podem ser taxadas por uma política nacional. Obrigado, Busato. Eu queria apenas concluir dizendo o seguinte: eu acho que não tem nenhum problema de ter uma posição muito radical contra a Prefeitura de Porto Alegre. Isso é do jogo democrático. Isso faz parte. Mas o que eu não entendo é que não tenha o mesmo radicalismo com outras esferas de governo que talvez tenham tanto ou mais responsabilidade nessas matérias. Então, vamos ser justos. Vamos fazer uma discussão sobre todas as esferas de governo e as suas grandes responsabilidades nessa matéria. E não apenas colocar todo o radicalismo contra Obrigado, secretário. A esfera mais frágil do poder, que é o poder público municipal. Obrigado, secretário. Obrigado. Próximo convidado. Próxima pessoa aí, nós estamos no limite do tempo. Tá, companheira. Queria só, primeiro, tentar fazer uma pequena participação para lembrar a todos que a gente também está falando da questão da internet e da relação destes movimentos com a internet. E lembrar primeiro, eu sou jornalista, sou Cristina Charão, sou jornalista, e lembrar que a Copa da FIFA também é da Globo e também é das teles, que foram a ausência aqui entre as grandes corporações enumeradas aqui pela Cláudia. Por fim, eu só queria lembrar, essa mesa do Conexões Globais só me reforçou a fala que eu ia fazer na mesa anterior. Toda vez que a gente começa a falar dos movimentos nas redes sociais, aparece sempre a mesma frase, de que os movimentos tradicionais precisam aprender a lidar com este novo mundo dos movimentos nas redes sociais. Eu acho que as falas de todos vocês aqui, o que a gente presenciou no ano passado no Brasil, merece uma outra pergunta, que é o quanto as redes sociais aprenderam neste último ano
com os movimentos que construíram, ao longo dos últimos 500 anos, os movimentos de resistência nesse país. Muito bem. E espero que todos os teóricos das redes neste país se coloquem também à disposição para responder esta pergunta, porque essas pessoas que estão construindo estes movimentos de resistência, elas não estão fora das redes. As redes é que estão incorporando o que a gente está dizendo há mais de 500 anos. Obrigado, companheira. É a última. Boa noite. Meu nome é Joaquim, eu represento a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores. E eu quero fazer uma denúncia e depois eu gostaria de falar uma coisa para o nosso querido secretário. Essa semana eu fui recarregar o meu tri escolar e o que aconteceu? Eu não pude recarregar porque eu não estou em época de aula. Vê se isso pode. Aí eu fui pedir informação e eles falaram que os estudantes só vão recarregar a partir da metade do mês de fevereiro, porque nós estamos em férias. Mas eu não sou estudante só quando eu estou dentro da sala de aula. Eu sou estudante para poder ir num cinema nas minhas férias, para eu poder ir num teatro, para eu poder ir num parque. Então eu gostaria muito que todos os estudantes fossem respeitados, porque isso é um direito nosso, de poder pegar um transporte e ter lazer, e ter cultura, porque isso é o que falta dentro da nossa cidade, isso é o que falta dentro do nosso estado. E o recadinho que eu gostaria de dar para o nosso secretário é que, sim, as escolas do estado e do município não vão parar em todos os jogos da Copa, mas vão parar nos jogos do Brasil. Por que elas vão parar nos Jogos do Brasil? Tem crianças que só podem comer indo para a escola, porque o estado e o município não dão moradia, não dão trabalho direito para essas famílias. Entendeu? E isso acarreta em vários outros problemas. Isso tem que ser respeitado. E outra coisa, que existe um calendário escolar e não se pode parar por causa de uma Copa. Isso tem que ser respeitado. Tudo isso é direito do cidadão, são direitos humanos que devem estar respeitados todos os momentos. Não é porque a FIFA está mandando, não são pessoas que têm que ser relocadas e mandadas para outros lugares que o governo tem que aceitar, e nós não devemos aceitar. A Copa vai acontecer, mas muito barulho vai acontecer na rua, e tem que acontecer, porque a gente não tem que aceitar essas ridicularidades que acontecem. É isso. Valeu. Vamos voltar rapidinho para a mesa aqui. Posso só fazer o convite? Tá. Posso só fazer o convite? Luiz, recadinho rápido, Luiz. Eu sou o Luiz Patrício, de Curitiba, estou participando da organização do 3º Fórum Mundial da Bicicleta. E aí eu queria só convidar todos vocês, vai ser de 13 a 16 de fevereiro em Curitiba, os 2 primeiros foram aqui em Porto Alegre. A turma aqui de Porto Alegre deu uma força para a gente. E a gente quer não apenas continuar esse debate sobre a Copa, sobre a mobilidade, sobre as cidades, mas também levar bastante gente para a rua em Curitiba, que os problemas são os mesmos. 10 obras de ampliação de avenida, até ponte estaiada estão fazendo lá. Não tem nem rio, mas estão fazendo ponte estaiada lá em Curitiba. É isso, obrigado. Luiz, obrigado. Giroto, 2 minutinhos aí para o recado final. Só para a gente entender um pouco, quando nós falamos de taxar as grandes fortunas, o nosso sistema tributário ele foi criado na década de 60, instituído por ali, e ele criou alguns tributos. E esses tributos depois, eles foram regulamentados, ou seja, foi dito o seguinte: esse tributo vai ser cobrado desta forma e digamos, ou de mercadoria ou de algum fato. As grandes fortunas, nós temos lá no Código Tributário um tributo que diz impostos sobre as grandes fortunas. Desde lá, da década de 60 até hoje, ele nunca foi regulamentado. Por que será que ele nunca foi regulamentado? Então, para a gente entender que o nosso desafio, né, ele não é pequeno, porque a gente observa, por exemplo, nas justificativas do secretário aqui, porque são justificativas, porque o Estado não vai
melhorar a vida das pessoas, não vai melhorar a condição enquanto nós não colocarmos a nossa voz na rua. Porque é só dessa forma que nós vamos conseguir ser ouvidos. Os ônibus, a questão do transporte público, os ônibus não precisam ter catracas, os ônibus devem circular de portas abertas. Nós não podemos pagar para circular, é um direito de ir e vir. O transporte tem que ser um direito básico, assim como a educação, assim como a saúde. Uma outra coisa, alguém aqui no Twitter estava comentando qual que é o custo das eleições, para a gente entender o tamanho da podridão que está imergida dentro desse nosso Estado. A última eleição, segundo os levantamentos oficiais, custou em torno de 2 bilhões de reais. 15 segundos. A próxima eleição, estima-se que serão gastados mais de 8 bilhões de reais, dinheiro que as empresas patrocinam, pagando os grupos, principalmente os grupos que vão defender os seus interesses, e os interesses nossos, os interesses do povo que trabalha todo dia, que pega ônibus. Quem que vai defender esses interesses? Esses interesses nós vamos defender na rua, e vai ser assim a partir de agora. Obrigado, Giroto. Cláudia. Eu vou começar falando que no ano passado nós fomos à rua por várias reivindicações. E as respostas dos governos, incluindo o governo federal, não foram satisfatórias para as ruas. Para nós não basta mais só dinheiro para a mobilidade, a gente quer projeto de cidade, a gente quer debate com o cidadão sobre os rumos da cidade. E daí eu vou falar da crise de representatividade, que foi o que o Brisa teve colocando, que eu acho que foi o que levou milhares de pessoas às ruas, que é a efetiva vontade do cidadão de participar das decisões políticas da sua cidade e o direito que ele tem de exercer isso. Qual é o espaço hoje na cidade de Porto Alegre onde se discute cidade? É o conselho do plano diretor. Vocês estão sabendo que teve eleição do Conselho do Plano Diretor há pouco e nós não temos mais sociedade civil no Conselho do Plano Diretor. Nós temos só a especulação imobiliária. Agora me diga, aonde que a população vai colocar as suas demandas? Aonde que a população vai participar? Votando de 4 em 4 anos? Isso não me representa. As minhas urgências não cabem só nas urnas. Eu quero poder dizer qual é o espaço que eu quero usar, eu quero poder dizer qual é a avenida que tem que sair, eu quero dizer por onde o metrô tem que passar, eu quero participar das decisões políticas da cidade. A era das decisões de gabinete acabou. Quem seguir nessa lógica vai ficar para trás. E eu vou dar um recado aqui para vocês. O vai ter Copa vai afundar vocês. Obrigado, Cláudia. Tássia. Então, eu vou fazer alguns convites, na verdade, porque a gente fala bastante e, às vezes, devia estar mais cheio esse auditório, devia estar mais cheio as reivindicações. Então, devia estar muito maior. Então, o meu convite é bem para o pessoal que anda de bicicleta, assim. A gente está tendo ciclovias, que eu até brinco que são ciclopinturas, feitas em Porto Alegre, que sim, elas são horríveis, não levam de lugar nenhum, elas têm uns cruzamentos nos lugares errados, mas o desafio vai ser, vamos usar essas ciclovias, vamos cair nessa ciclovia e vamos mostrar aquilo que a gente está dizendo, que essa tinta é horrível, que hoje, gente, hoje é um dia que se você pegar a ciclovia, você vai cair, sabe, que o tamanho está errado. Então, vamos pegar essas bicicletas, vamos para a rua, vamos usar, para dizer assim, ó, não é, construir vocês não usam. Não, você construiu, você não deu ouvido aos ciclistas, porque os ciclistas se reuniram, existe a mobilidade que está aí para debater, se solicitou que conversasse com ciclistas e deram as costas e seguem construindo errado. Então,
Se o problema é que a gente não usa, a gente vai usar, vai mostrar que está errado, vai mostrar que não é lugar de passeio, vai mostrar que sim, a gente se movimenta como um outro meio de transporte. Desculpa, é que eu preciso respirar um pouco mais. E o outro convite é o que o nosso colega fez. A gente já é o 3º ano que existe o Fórum Mundial da Bicicleta. Em 2 anos foi aqui em Porto Alegre. Esse é o 1º ano que vai ser feito em Curitiba, que é também essa luta que a gente tem diária do espaço, né? Que é aonde a bicicleta se encaixa nessa sociedade. Que a bicicleta nada mais é do que essa liberdade, que hoje eu estou aqui, vou para o Moinhos de Vento, eu vou para o Menino Deus, eu vou para onde eu quiser de bicicleta. 15 segundos. Obrigada. Então, são 2 convites que eu estou fazendo. Vamos para a rua? Sim, vamos para a rua. Mas vamos para a rua e mostrar, não necessariamente de bicicleta, mas vamos mostrar, no nosso caso da bicicleta, não adianta virar as costas e dizer, para mim não serve. Não, eu vou usar a ciclovia e eu vou escutar, que nem eu escutei essa semana, você não pode andar aqui porque não tem ciclovia, sabe? Ok, mas essa é a rua da minha casa, eu tenho que ir para casa, sabe? Então, eu vou mostrar isso, que a gente tem que estar na rua e tem que andar. Sabe, não interessa se tem ciclovia ou não, e se a ciclovia está mal feita, mostrar que ela está mal feita. Já que não adianta ter essas reuniões onde não tem a representação governamental. Obrigado, Tássia. Antes de passar para o Brisa encerrar, o Marcelo nos informa que nós estamos com mais de 12.300 pessoas acompanhando esse debate aqui. Vai lá, Brisa. 2 minutos. Então, agradecer o espaço e eu acho que ele serve para demonstrar a insatisfação da população. Quando ela tem voz, quando ela encontra o espaço, ela consegue colocar aquilo que está sentindo realmente. E a insatisfação com essa prefeitura, com o governo do Estado, sim, porque também não dá para governar para latifundiário e querer governar para quilombola indígena. A gente quer a demarcação de terra já das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas. Não dá para governar para ficar em cima do muro, sabe? Tem que assumir o projeto junto aos trabalhadores, senão, né, vai ser, Nós, do Bloco de Lutas, na quinta-feira, reafirmamos o nosso compromisso. Não tem sossego para a prefeitura, não tem conversa com a prefeitura, vai ser mobilização de rua até ações concretas. Não pode fazer nada e simplesmente não faz nada, não cria espaços de debate para discutir o projeto de passe livre, tenta deslegitimar. Não, a pauta do passe livre está na rua, está com os estudantes, está com os trabalhadores rodoviários. Segunda-feira tem greve dos rodoviários, todo apoio à greve dos rodoviários. Não vai ter sossego para a prefeitura. E nós, organizados no encontro dos debachos, que reúne comunidades quilombolas, indígenas, população de rua, sem terras, pessoal organizado na cidade, nós não vamos mais legitimar o Estado e a democracia burguesa. Nós vamos construir a partir da base da nossa materialidade, porque nós estamos sendo atacados. Há um ataque genocida sobre a população negra nesse país. Nós decidimos que vamos assumir o controle dos nossos destinos e vai ser na rua, com mobilização, com democracia direta, com autonomia, com diversidade, com autogestão. E o OP, companheiro, o OP só discute nem 10% do orçamento. Eu quero discutir toda a política pública dessa cidade, a partir de uma lógica do protagonismo popular. E, galera, esse ano, 2014, Massa Crítica, Defesa Pública da Alegria, Bloco de Lutas, todas as Vila Viva, Vaga Viva, todas as organizações, vamos ocupar o anfiteatro, porque não vai ter Copa! Obrigado, vai Brisa. ter Copa! Não vai ter Copa! Obrigado, Brisa.